O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para uma pequena reflexão. 4 pequenas ideias, 4 pequenos pontos para a nossa meditação e ajudar a gente a rezar um pouquinho. Primeiro, esse versículo, pedaço do versículo 51, da leitura que nós ouvimos de Atos dos Apóstolos. Homens de cabeça dura e insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como os vossos pais agiram, assim fazeis vós também. Parece uma pessoa, digamos assim, uma pessoa, entre aspas, parece uma pessoa livre falando isso. Só que quem está falando isso é Estevão. E ele está prestes a morrer a pedrada. Dizer que o povo é insensível e estão resistindo ao Espírito Santo. Isso é uma coisa impressionante também para nós observarmos na nossa vida. Por que muitas vezes a gente reza e nada muda? Então, estamos sempre rezando, estamos sempre em oração, mas continuamos com nossas atitudes, de pecados, de infidelidades, de desobediências, de rejeição, conforme vai dizer aqui. Claro que a rejeição nossa não é uma rejeição declarada, é uma rejeição velada, uma rejeição disfarçada. Porque no fundo, a gente ainda não permitiu que o Espírito Santo mexesse e remexesse verdadeiramente dentro de nós. Por algum motivo a gente ainda está resistindo, E aí não conseguimos avançar, não conseguimos grandes progressos na vida espiritual. Porque a vida espiritual, a vida cristã, a vida espiritual de cada um de nós, ela é necessariamente a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas se a gente não cresce nas virtudes, se a gente continua patinando, é porque a gente... 2 motivos. Ou nós estamos rezando errado, ou nós estamos não deixando que o Espírito Santo atue, trabalhe, modifique o nosso coração. E a gente continua do mesmo jeito. Então, a nossa vida espiritual
ela precisa trazer para nós conversão, como graça de Deus, como fruto da ação de Deus em nós. Então, observar isso. E o segundo ponto, que é impressionante, aquilo que nós meditávamos no bate-papo de domingo, que o Lucas falou, citando Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E vejam que Saulo é um dos responsáveis, entre aspas, pela morte de Estevão. As vestes de Estevão foram colocadas no colo de um jovem chamado Saulo. E depois Saulo, a gente vai ver no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo. Aquela história extraordinária que Paulo encontrou-se com Jesus e mudou a vida dele. Então, ele testemunhou o martírio, ele ajudou no martírio de Estevão. Depois o Senhor deu um esbarrão nele e ele tornou-se um apóstolo e apóstolo dos gentios. Ele vai depois anunciar Jesus Cristo para todos os cantos, fruto do sangue de Estevão derramado, como testemunha. Então, de fato, se comprova aquilo que diz a frase de Tertuliano: no sangue de mártires é semente de novos cristãos. E a gente pode também ampliar isso, a ponto da gente dizer que, se nós passamos por algum sofrimento, por alguma perseguição, por alguma tribulação no seguimento de Jesus, é preciso que a gente confie, do mesmo jeito que o sangue derramado de Estevão foi semente de novos cristãos, o sofrimento, a perseguição, as dificuldades que nós passamos por causa de Jesus, vejam que é condicional. Não é simplesmente sofrimento pelo sofrimento, mas é sofrimento por causa de Jesus. Que eu ainda continuo insistindo, nós, no tempo em que nós vivemos, nós ainda não sofremos por causa de Jesus. Nós sofremos por outros motivos, mas por Jesus ainda é muito pequenino o sofrimento que nós temos por causa de Jesus. Então, se nós viermos a sofrer por causa de Jesus, é preciso que a gente confie, porque o nosso sofrimento ajudará na conversão de outras pessoas. O Evangelho de João, estamos ouvindo o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E a primeira observação que faço é: eles pedem para Jesus um sinal. Este pedido de sinal é mais uma insensibilidade deles, porque Jesus já realizou um sinal, já houve a multiplicação dos pães, e uma multidão inteira foi alimentada, e eles ainda estão pedindo sinais para Jesus. E aí vem a fala de Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O pão que vem do céu é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui tem dois movimentos, nesse segundo ponto, que seria o quarto ponto, tem dois movimentos. Então, primeiro, eles cobram de Jesus um sinal. Eles cobram de Jesus sinais. E eles pedem no plural, Que sinais realizais? E Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, com duas características. Interessante a gente observar. Essas duas características nós vivenciamos na missa. A primeira característica é que a palavra proclamada é também um pão espiritual para alimentar a nossa alma.
E a palavra proclamada não é somente uma palavra, é palavra de Deus, por isso ela é alimento para a nossa alma. Mas Jesus também nos alimenta espiritualmente com o pão vivo descido do céu. Ele mesmo é o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Lógico, Jesus não está falando só do pão material, mas ele está falando aqui do pão espiritual, acima de tudo. E pão espiritual que é o próprio Jesus oferecido em alimento. Assim como ele também nos alimenta com a sua palavra, ele nos alimenta com o pão vivo, que é o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Por isso, esses dois elementos que nós observamos, na missa, deve ser observado com muita devoção e com muita piedade. Porque na missa nós tomamos parte em duas mesas. A mesa da palavra, que alimenta também a nossa alma, aquece o nosso coração, como nós vimos no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e a mesa da Eucaristia, que nos alimenta com o corpo de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente crescer na vida espiritual, crescer na vida cristã e darmos passos significativos de conversão e testemunharmos com grande alegria a presença de Jesus, nosso Senhor. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de um coração convertido, para que possamos sempre fazer a vontade dEle e entregar a Ele a nossa vida. Louvado seja